Ainda em sanidade, o que devemos pensar, estamos falando de produção de leite, temos que agir com boas práticas na higiene na ordenha. O que são essas boas práticas de higiene de ordenha? Primeiro, a gente já vem pela conceituação do Ministério da Agricultura do que é o leite. Então, o leite, sem outra especificação, ele é definido como um produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, olha aqui, olha, higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Então, só pela conceituação do que é leite, eu já sei que para eu produzir leite de qualidade, meus animais têm que estar numa condição higiênica satisfatória. Os animais têm que estar saudáveis, têm que estar em equilíbrio, né, dinâmico, em equilíbrio biológico, em homeostase, bem alimentados, a questão da nutrição, o quanto ela é importante, e descansados. Eu também não posso exaurir esses animais, eu tenho que dar uma condição para eles que eles produzam confortavelmente. Isso também faz parte do bem-estar, tá ok? Então, produzir leite, pessoal, não é reforçando o que a gente falou ontem, a vaca não vai dar leite para a gente, ela vai produzir. Mas, para eu fazer com que essa vaca produza, eu tenho que dar condições para ela, eu tenho que manter o manejo mais ideal possível, tá certo? Então, como é que será esse manejo, né? As boas práticas de higiene, elas partem do princípio de que a ordenha, em que o responsável realiza ela, seu trabalho, sem provocar um estresse aos animais, com um bom manejo na ordenha, obtendo um leite de qualidade. E como é que a gente vai fazer isso, né? O local onde a gente vai produzir esse leite deve ser um local de ordenha limpo, conduzir as vacas para o local de forma tranquila e calma. O ordenhador, pessoal, a pessoa que está ali na linha de frente, ele tem que ter hábitos de higiene apropriados, hábitos de higiene pessoal, tá certo? Vestimentas adequadas, braços e mãos limpas, todo asseado, né? Evitar pegar em outros instrumentos, em algum utensílio sujo e depois pegar no teto da vaca, né? Lavar com água somente as tetas sujas, evitar molhar o ubre, porque senão quando eu molho o ubre, né, a vaca pode vir cheia de lama ali, meio suja, dependendo, às vezes eu vou ter que dar uma lavada mesmo, mas se eu tiver que lavar, eu tenho que secar tudo muito bem com papel toalha, descartável e jogar fora. Mas quando eu fazendo só a lavagem dos tetos ali, e fazendo, fica até mais fácil secar, desculpe, e fica mais fácil trabalhar. Então nessa imagem aqui a gente observa, né, o cara ali, ele pode estar com a intenção boa, né, de lavar os tetos da vaca, mas tá sem camisa, tem que estar com uma vestimenta adequada, o ambiente ali não está totalmente limpo, né, eu tenho que ter um cuidado maior com isso. Então na outra imagem a gente já observa o quê? Um ordenhador com a vestimenta adequada, né, com um boné para não cair cabelo no leite. O leite é um produto, é um alimento, eu tenho que produzir. Lembra, a minha sala de ordenha, eu estou produzindo comida, eu estou produzindo alimento, tem que ser o mais higiênico possível. Você vê até também, ó, nessa imagem também ali, tem uma cama ali, onde os animais estão em cima, para não dar esse problema de casco, né, para ser mais confortável para o animal, o ambiente. Tá certo? O ordenhador ali, olha, além dessa questão de ter um uniforme, uma vestimenta adequada, sempre limpa para trabalhar, não precisa ser um uniforme bordado, uma coisa cara nem nada, mas tem que ser uma roupa só para isso, naquela atividade sempre limpa. O principal é que ela esteja sempre limpa, tá certo? E também, já falando do bem-estar mais uma vez, é importante que a gente use roupas claras, ou com cores neutras, para não também trazer um estresse maior para esses animais, tá ok? Além disso, né, como outras boas práticas de manejo de ordenha, depois que eu já fiz esse asseio do animal, esse prévio asseio do animal, eu tenho que fazer outra prática que é muito importante, que todo dia na ordenha eu tenho que primeiro fazer aquele teste da caneca telada, que é quando eu faço a identificação da mastite clínica, diariamente. Esse teste da caneca telada ou caneca de fundo escuro, a gente tem que fazer todo dia antes da ordenha. Então, como é que eu faço ele? De cada teto, eu vou despejar 3 jatos de leite nessa caneca. E eu vou observar se vai ter alteração, né, no leite. Se vai ser em relação à quantidade saindo ali, né, porque eu já estou acostumado com o animal, sei o quanto tá. E a qualidade dele, se ele vai apresentar grumos, uma coloração diferente, se ele vai apresentar um odor diferente. Então, a mastite clínica, quando ela está no rebanho, ela vai ter alteração desse leite em quantidade e qualidade. E os animais também acometidos podem ter sinais de inflamação, tanto local, né, porque mastite é inflamação da glândula mamária. Eu posso ter sinais da inflamação locais na própria glândula mamária,
como também, dependendo do grau dessa mastite, pode ter sinais sistêmicos. Então, muito importante que diariamente eu inicie meu processo de ordenha pela teste da caneca telada. Esse teste tem que ser feito diariamente, toda vez antes das ordenhas, tá certo? E depois, outro teste que eu vou fazer também, para essa questão de identificação de mastite, agora na subclínica, é o California Mastite Test, que é um teste de triagem para observar se os animais têm a mastite subclínica, ou seja, aquela que não tem clínica, que a gente não observa alteração nem no leite, nem na glândula mamária, tá certo? A ausência de sinais clínicos. E a gente tem que observar, pessoal, fazer esse teste de 15 em 15 dias ou pelo menos uma vez por mês, dependendo de quanto meu rebanho está infectado com a mastite. Então, eu vou fazer esse controle para observar se os animais estão com mastite subclínica ou não, porque da mastite subclínica ela vai para a clínica, e aí eu já vou ter uma triagem sabendo se esses animais vão estar doentes ou não, e como eu vou poder agir. Já vou fazer uma triagem ali para saber também onde é que está ocorrendo uma falha no meu manejo de ordenha para esses animais estarem com essa mastite subclínica, tá certo? Então, esse é um teste fácil, barato de se fazer, o reagente CMT é fácil de ser encontrado, você faz com a raquete ali, despeja uma quantidade de leite no primeiro risquinho ali da raquete, e depois você vem com a mesma quantidade de reagente, coloca, faz a homogeneização, e aí dependendo do grau de geleificação que apresentar, né, da reação que ocorrer ali, dessa mistura, a gente vai observar se os animais estão com mastite subclínica, porque é o aumento de contagem de células somáticas, ou seja, células da inflamação, da descamação do epitélio glandular. E ali a gente vai observar se esses animais estiverem com essa mastite subclínica, o que eu preciso fazer para controlar essa infecção. A mastite subclínica, a gente não vê ela, e aí como a gente fala, é um iceberg, que às vezes a gente só vai ver a ponta do iceberg. Mas o produtor chega a perder 70% da sua produção de leite com redução da produção, com gastos com medicamento, com tudo, com todo o manejo deficiente, e também o rendimento na indústria desse leite vai ser bem menor do que é um leite que ele pode até acidificar mais rápido, enfim. Até 70% devido à mastite subclínica, e o produtor não está vendo isso. Então, assim, você vê que é uma coisa que é um mal invisível, né? Então, não é como uma mastite clínica que eu vejo realmente o que está ocorrendo, mas ela é muito importante e ela é muito contagiosa, tá? Então eu tenho que evitar. Há literaturas que vão dizer para tratar a mastite subclínica como a clínica durante a lactação, mas um dos procedimentos eficientes que a gente se faz para ter o controle da mastite subclínica, além do manejo higiênico da ordenha, é você tratar os animais, fazer o tratamento de vaca seca. No final da lactação, fazer a aplicação, a administração da bisnaga intramamária com antibiótico, que vai ter uma alongação ali, e ele vai fazer esse tratamento desses animais. Então, quando você tira o animal da ordenha, né, já está no final da lactação, 60 dias ali antes dele parir novamente, ele vai ter uma renovação de epitélio de glândula mamária, ele vai ter um tempo, condição necessária para produzir colostro, ele vai restabelecer, vai melhorar todo esse aspecto, mas também vai melhorar a sanidade. Então, além do animal voltar para outra lactação sem a mastite subclínica, que é o nosso objetivo, ele também pode voltar até mais produtivo, produzindo um leite e um colostro e um leite de melhor qualidade. Tá certo? Depois que eu fiz esses testes de triagem, a gente vai fazer um procedimento que se chama pré-dipping, que é quando eu coloco uma solução clorada de hipocloreto de sódio a 2%, ou outras soluções específicas comercialmente já vendidas, né? No início, antes da minha ordenha. Ali nesse depósito, né, vai estar ali o agente antisséptico ali utilizado no pré-dipping, e aí eu imerso os tetos da vaca ali e espero mais ou menos 30 segundos para ele agir. Depois que ele já fez o seu período de ação, você vem e seca os tetos com papel toalha descartável. Um papel toalha para cada teto, tá certo? Você fez isso, os animais já estão aptos para a ordenha. Você vai fazer a ordenha, né? Então, a ordenha, seja manual ou mecânica, você vai ter, primeiro fez o pré-dipping, vai fazer a ordenha até você já conseguir esgotar ali a vaca, né? Então, uma observação que eu tenho que ter na ordenha mecânica, na mão eu estou vendo ali quando acabou de tirar o leite. Mas na ordenha mecânica eu tenho que estar ligado no tempo que vai estar de sucção de leite, porque se eu deixar muito tempo
já acabou a ordenha, né? Não tem mais a máquina ordenhadeira não está mais puxando o leite. E se eu deixar ali, aquele vácuo, aquela sucção, vai causar danos ao teto, vai machucar o teto, vai ficar ferido, lacerado. E ali pode predispor às inflamações do teto, né, da glândula mamária, as mastites, e isso vai causar um prejuízo grande. Então eu tenho que tirar, logo ficar ligado quando ele já parou ali de fazer a sucção, eu já retirar esse material, as teteiras da vaca, tá? Acabou a ordenha, o que eu faço agora? Eu iniciei antes com pré-dipping, fiz a ordenha, agora eu vou fazer o pós-dipping. O pós-dipping é quando eu faço a imersão das tetas da vaca em uma solução apropriada, imediatamente após a ordenha. Essa solução, geralmente, né, ela é um preparado de iodo glicerinado. O iodo, que ele é um antisséptico, e ele vai cuidar ali para não ter essa questão manter a sanidade do rebanho, e a glicerina é para fazer o fechamento, a vedação do canal do teto, que logo depois da ordenha, esse canal do teto ele pode ficar até 30, 40 minutos, 1 hora aberto. Então é uma das formas de eu evitar que por via ascendente, né, de baixo para cima ali, venha algum micro-organismo adentre esse canal do teto e cause a mastite, tá certo? Para não deixar ele aberto. Logo fazendo isso, né, daqui a pouco a gente vai ver que tem que se fazer a questão de manter esses animais em pé. Então, aliando o pós-dipping e mantendo os animais aí em pé com a alimentação que você vai fornecer em coxo, quanto mais tempo melhor ali, para evitar que os animais deitem na lama, né? A vaca tá ali, quer descansar e tal. Eu tenho que manter esses animais em pé para que evite isso, tá certo? É interessante também ter linha de ordenha, então colocar a ordem dos animais para ordenhar. Para que fazer essa linha de ordenha? Porque eu manter o meu ambiente de ordenha o mais higiênico possível e também evitar que haja uma contaminação cruzada, que eu mesmo ordenhador, às vezes eu possa passar a mastite para os animais, tá certo? Né? A chamada mastite contagiosa, até pelos instrumentais, tudo que tiver utilizando nesse manejo, né? Então, primeiramente, a gente traz as vacas primíparas, sem mastite, as novilhas, primeira cria, eu já vou colocar elas ali para fazer a ordenha, são as primeiras do lote. Depois eu vou fazer a ordenha das vacas multíparas, mas que nunca tiveram mastite, as vacas mais saudáveis do rebanho, né? Depois eu já faço as vacas que já tiveram mastites, mas já estão curadas, né? Que elas já tiveram algum probleminha, você sabe. Então, olha a importância da escrituração zootécnica, do acompanhamento sanitário desses animais, para não deixar com que eles... para que você tenha um controle até nessa divisão de lotes aí, no momento da ordenha. Depois as vacas com mastites subclínicas. E por último, né, acabou tudo ali, para aquele ambiente já vai estar... não ter mais contaminação dos outros animais, nem nada, e do ambiente. Fazer a ordenha dos animais com mastite clínica, que esses animais vão ser ordenhados e tratados. E as vacas com mastite crônica, muitas das vezes essas vacas com mastite crônica, elas são um problema ainda mais do que a mastite clínica. Porque quando você vê uma vaca com mastite clínica, você identificou, você vai tratar ela. E ela pode voltar à sua produção normal, dependendo, né, se ela responder bem ao tratamento. Mas as vacas que têm mastite crônica é aquela que teve mastite clínica, você tratou e ela voltou. Voltou, você identificou, tratou, voltou de novo. Tratou, voltou de novo. Troca a base antibiótica, muda o tratamento e tudo, e essa vaca fica voltando. Cronicamente ela está com esse problema de mastite. Então eu tenho que esses animais, pessoal, se possível, eliminar do rebanho, porque ele é uma fonte de infecção para os outros animais ali, tá certo? Ele pode estar ali fazendo com que até, sem querer, está trazendo, deixando a enfermidade no rebanho e também fazendo com que outros animais também possam ser infectados. Então, animais persistentemente infectados, né, cronicamente com mastite, a gente tem que eliminar do rebanho. É uma das formas sanitárias também de prevenção da mastite e controle. Tá? Depois que eu fiz a ordenha, né, como eu estava falando anteriormente, então após essa ordenha eu devo fornecer um alimento às vacas para que evitar que elas se deitem por pelo menos 30 minutos pós-ordenha. E isso evita a contaminação dos tetos, né? Então, como eu falei para vocês, quanto mais tempo ela ficar em pé, logo após a ordenha, e você tendo feito o pós-dipping, isso vai ser uma prática excelente para evitar com que esses animais tenham infecção desse teto, do canal do teto ali. Tá? Faz o pós-dipping, deixa o animal em pé, comendo ali, e é até uma forma de você condicionar o animal, ele lembrar, ele saber que, ó, eu vou estar ali dando o leite para eles ali, eles vão estar me ordenando, e logo depois eu tenho
uma boinha boa para eu comer depois, ela fica mais tranquila, ela vai estar sempre lembrando que ela vai comer ou uma ração concentrada, ou mesmo que seja o capim, mas ela vai estar condicionada, que vai ser o pagamento dela, né? A gente pode até dizer isso, né? Eu vou dar condições, além de que o animal ele produziu o leite, eu tenho que repor essas energias. Então eu posso vir e dar uma suplementada em coxo para melhorar, sempre manter esses animais na sua nutrição adequada para desenvolvimento tanto do seu metabolismo basal como também o produtivo, tá certo? Além disso, né, continuando as boas práticas de higiene na ordenha, quando eu coletei o leite ali, eu ordenhei, seja manual ou mecânico, é importante fazer a filtragem desse leite com filtros de aço inox ou de plástico, né, com tela fina. Faz essa filtragem porque, com todo o cuidado que a gente tem, muitas das vezes voa um pelinho da vaca, tem poeira, sujidade, e o leite alimenta. Eu tenho que levar ele para o galão, para o tanque de resfriamento depois, o mais limpo possível, tá certo? E, além de limpo, ele tem que ser resfriado o mais rápido possível. Então, eu tenho que resfriar ele a temperatura de 4 a 7 graus Celsius, imediatamente após a ordenha, ou até no máximo em 2 horas. Quando eu coloco no tanque de resfriamento, ele vai estar ali na temperatura mais baixa, ele vem o leite quente, né? Porque ele sai da vaca, um animal vivo, vai sair na temperatura da vaca ali. E depois ele tem que ser refrigerado, por quê? Para diminuir a atividade microbiana que pode ter nesse leite, tá certo? Então vai diminuir, vai ter um período de prateleira maior, vai ter uma sanidade maior, uma qualidade desse leite. Então a gente tem que fazer isso, fazer a filtragem e o resfriamento desse leite imediatamente após a ordenha. E também imediatamente após a ordenha, pessoal, acabou, todos os animais foram ordenhados, eu tenho que manter esse ambiente sempre limpo, fazer as instalações e os equipamentos totalmente higienizados, sanitizados, limpos. Porque se for uma propriedade que tenha 2 ordenhas, ela já tem que ter preparada para a ordenha seguinte, tudo limpinho novamente. Eu não vou chegar, se precisar, bater uma água ali, fazer uma limpeza básica, mas deixar para limpar de um dia para o outro, vai ficar micro-organismo ali, vai deixar esse ambiente contaminado, não só a mastite, mas outras enfermidades podem ocorrer. E os utensílios têm que ser o mais limpo possível, tá certo? Quando eu produzindo alimento, é a cozinha, a sala de ordenha, a cozinha, ela tem que estar o mais limpo possível, tá certo? E lembrar, nós estamos produzindo leite. Leite é um alimento rico, né? Um dos alimentos mais ricos do mundo aí. Um alimento de fácil acesso, todo mundo tem acesso a beber leite, além dos seus derivados. E eu tenho que pensar na segurança alimentar, não só no meu bolso, né, no bolso do produtor, ele vai ganhar leite, vai ganhar dinheiro vendendo leite, nem nada. Mas eu tenho que pensar que esse produto, ele vai abastecer todo o mercado. Quem vai ingerir esse leite? Sou eu, sou meus filhos, meus avós, meus pais. Qualquer pessoa tem o direito de ingerir um produto de qualidade para evitar essas enfermidades, as zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os homens, como a gente falou da brucelose e tuberculose, outras enfermidades mais que o leite pode veicular, e manter esse leite o mais higiênico, o mais de qualidade possível, para que não tenha nenhum problema de saúde pública, tá certo? Então, nosso papel de boas práticas de higiene na ordenha é para manter esse leite e produzir com a melhor qualidade possível, tá certo?